mundo teu amor, e te buscando eu conhecerei teu coração. Estão guiando-me em cada passo à frente. A cada dia vou ser a luz do teu amor. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. Não posso explicar o que o Senhor é para mim. Nas tuas mãos, Jesus, entrego tudo o que sou. A cada dia vou resplandecer a tua luz. A cada dia vou levar ao mundo teu amor, e te buscando eu conhecerei teu coração. Então guiando-me em cada passo à frente. A cada dia vou ser a luz do teu amor. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. Eu gostaria de compartilhar hoje com a palavra no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, dando continuidade à nossa sequência sobre o livro de Tiago. Está escrito assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças correram suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês.
e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Amém. Que o Senhor possa falar aos nossos corações esta manhã e por vezes a gente tem que falar coisa que não é agradável aos ouvidos, né? E hoje eu gostaria de compartilhar com o tema equalizando com a eternidade, ou equalizando as nossas expectativas, a nossa ética, equalizando a nossa vida com a eternidade, ou equalizando com a vida eterna. Por que eu escolhi essa palavra equalizar? Porque equalizar ela é sinônimo de uniformizar, de igualar, mas no meio musical, né, quando a gente equaliza um instrumento, a gente equaliza o som, né, de uma banda ou de um coral, a gente faz isso para que haja uma harmonização, né? Então a gente afina os instrumentos, a gente equaliza tudo para que todos expressem uma música, né? Todos os instrumentos, todos os músicos, eles possam expressar uma coisa só, então para que eles estejam equalizados. E a nossa referência, né, já dando um spoiler da mensagem, é a eternidade. Eternidade. Porque dependendo da expectativa que a gente tem sobre a nossa vida, de quando a gente vai construir a nossa vida, de quando a gente vai pensar os nossos negócios, o nosso empreendimento, quando a gente vai pensar o nosso estilo de vida, as coisas que a gente busca, é muito importante qual que é a nossa referência. É muito importante. E muitas vezes a gente só pensa, eu vou viver, vou ganhar dinheiro, vou dar um conforto para minha família, e é isso. E não tem um propósito maior, não tem uma referência que vai permanecer em todas as etapas da vida. Parece que a nossa vida ela é longa, né? A expectativa de vida está aumentando cada vez mais, né? Com o avanço da medicina e tudo mais. Mas a nossa vida, por mais longa que ela seja, ela é como um vapor. É o que diz o Tiago, né? É como uma neblina, né? A neblina, ela no original, ela significa vapor, a fumaça, sabe? Que some, que desaparece, assim. E Tiago, quando ele diz, ele se refere primeiro aos empresários, né? Aos que são mais abastecidos na igreja, né? Então, esse é o primeiro público a quem ele se dirige, do versículo 13 ao 17 do capítulo 4. O problema não está em riqueza. A questão não é riqueza, né? Como alguns gostam de interpretar essa passagem, né? Dizendo contra a riqueza, como se Tiago estivesse fazendo um voto à pobreza. Não é nada disso. Os bens materiais em si, ou a abundância em si, não tem problema algum. Não há problema algum. Mas a questão é o que é mais importante para você? O que é mais importante para mim? E quando ele se dirige aos cristãos aqui, as pessoas da igreja, empresários e tal, ele critica o planejar, né? Ele fala, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, né? Essa soberba, né? Esse vangloriar-se em suas pretensões, né? Ele está criticando o fato das pessoas terem pretensões como se fossem os donos das suas vidas, do seu futuro. Se tem uma coisa que a gente aprende nesse ano de 2020 é que não tem como planejar tudo, né? Não tem como prever tudo. E por mais que a gente planeje, imprevistos virão, né? Um grande imprevisto aconteceu mundialmente. É como chovendo molhado citar isso, né? Mas mesmo assim a gente faz planos
sem considerar a agenda de Deus, né, como eu havia dito na semana passada, né, de submeter-nos a Deus, de submeter as nossas paixões, o nosso hedonismo a Deus, né? O amor a Deus deve ser o que pauta as nossas agendas, o nosso dia a dia. E aqui, essas pessoas citadas, a agenda delas é pautada pelo lucro, visando o lucro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, qual é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A vida é tão breve. Né? Uma vez, uma senhora de 60 anos, 65 anos mais ou menos, ela estava falando, puxa, num piscar de olhos a vida passou tão rápida, tão breve, e eu estava ouvindo isso, né? E aí do lado estava a mãe dela, né, a senhora já de 85 anos mais ou menos de idade, falando, ai, ei criança, você não sabe o que você está falando. Parece que daqui até chegar, né, a idade mais avançada é uma eternidade, né? Mas depois que passa é um piscar de olhos. Depois que a gente passa esse tempo de vida, né, 80, 90 anos, né, que é a expectativa média de vida, você vê que é um piscar de olhos. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, o que Tiago está falando? Cara, a sua vida é muito rápida. Não adianta você querer fazer presunções sobre como será. Ele não está sendo contra a gente planejar. Não, pelo contrário, a gente precisa sim ter noção, ter convicção, aliás, do nosso propósito de vida, da nossa missão que Deus nos deu, né? E a gente precisa planejar a nossa vida conforme isso. Então, por isso, ele está falando, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Não é se Deus quiser, num clichê que as pessoas dizem, né? É uma expressão muito boa, na verdade, e no Brasil é dito sem pensar nisso. Se Deus quiser, a gente se vê amanhã. Se Deus quiser, semana que vem nós nos veremos novamente. Né? O Tiago está falando para realmente considerar isso. Será que é a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus? O meu sogro, ele ficou adoecido muito forte e pelos sintomas, não chegou a fazer os testes, mas pelos sintomas, tudo indica que era o novo coronavírus. Né? E ele já está batendo 70 anos de idade. Né? E eu fiquei com medo, assim. E eu orei ao Senhor e ao invés de simplesmente orar por cura, eu orei, Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor prolongue os seus dias aqui na terra e que Ele continue a cumprir a sua missão aqui na terra. Ele foi curado. Ele foi curado pela vontade de Deus, mas se de repente o Senhor levasse, também seria a vontade de Deus. A questão é, você confia a Deus a ponto de aceitar isso? Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Autossuficiência. Eu me basto, eu me garanto, e acabou. Quem é o seu Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Kyrios da sua vida? É de fato o nosso Senhor Jesus Cristo? Se o Senhor quiser. Você planeja e depois você, eu tenho que orar por isso. E você pede para Deus abençoar todo o seu planejamento que você fez para obter lucro acima de qualquer coisa. É lógico que a gente precisa trabalhar para lucrar. Isso em si não é a questão, não é o problema. A gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro, sim, para sustentar a família e para fazer as coisas, mas qual que é o seu alvo quando você planeja, quando você executa as coisas? Realmente é o Senhor? Você confia no Senhor Jesus Cristo? Ele é o seu dono? Ele é o seu Kyrios? Esse desafio que Tiago nos levanta hoje. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado.
Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É o pecado por omissão. Em Lucas 12:47, ele diz que o servo que conhece a vontade do Senhor e não a faz, ele vai ser punido severamente. Vai ser punido severamente. Isso vai ser cobrado de nós. É como em Mateus 25, quando Jesus fala da parábola, da separação do bode e da ovelha, e as ovelhas, Jesus fala, porque vocês me acolheram quando eu tive frio, porque vocês me deram de comer quando eu tive fome, e as ovelhas vão perguntar, quando, Senhor nós fizemos isso? Quando vocês fizeram aos pequeninos, vocês fizeram a mim. Mas ao bode ele dirá, vocês não me acolheram quando eu tive fome, vocês não me deram de comer quando eu tive fome, quando eu tive frio, quando eu tive sede. E eles vão perguntar, quando? Quando isso aconteceu? Quando vocês deixaram de fazer aos pequeninos. Então você vê que os bens materiais em si não é problema, mas isso é um meio, né? Isso tem um propósito maior, isso serve para uma outra coisa, né? Que é justamente a gente auxiliar e a gente cuidar daqueles que estão em necessidade. Como isso foi trabalhado ao longo do livro de Tiago, né? Lembra da verdadeira religião, lembra de agir com misericórdia. Então essa é a advertência feita aos cristãos, né? Não tenha certeza dos planos. No retiro da igreja, a gente fez muitos planos para os jovens, para os adolescentes. A gente não fez, acho que uma outra coisa que a gente tinha planejado, né? Que já entramos em quarentena e não conseguimos fazer nada, né? O importante é nós confiarmos no Senhor. E aí, a partir do capítulo 5, ele começa a falar aos ricos. Ouçam agora vocês ricos. Mas quando ele faz a descrição desses ricos, são pessoas completamente mundanas, né? A gente pode dizer que ele dirige a palavra a mundanos, né? Ou seja, aqueles que não conhecem a Jesus ainda. Chorem, lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. Palavras fortes. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Aqui está falando inclusive de juízo sobre essas pessoas. Mas o que aconteceu? O que essas pessoas fizeram? Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. Então aqui está falando de pessoas que ajuntaram riquezas para si, era algo muito além do que precisavam, fraudando, isso retendo com fraude o salário dos trabalhadores, aqueles que trabalharam e mereciam seu salário. Isso foi defraudado deles. E dessa maneira ilícita e não ética, então eles obtiveram riqueza, acúmulo de riqueza. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O Tiago está dizendo que o juízo de Deus virá a esses. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. A expressão aqui é muito forte, né? Estou falando que quando vier o juízo, eles comendo é como um animal que está sendo alimentado para o abate. Até um tom irônico, né? Um humor extremamente irônico, né? A riqueza de vocês vai testemunhar contra vocês. Ela está falando que o ouro e a prata de vocês vai enferrujar. Né? Ouro é um material nobre, é um material conhecido por manter a sua pureza, né? De não oxidar, mas está dizendo, o que vocês juntarem vai enferrujar, não vai durar, e essa ferrugem vai testemunhar contra vocês. O clamor do salário dos trabalhadores,
O clamor dos trabalhadores é contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E vocês que se engordam, que se abastecem, vai ser como o dia do abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Maldade. É um pragmatismo, né? É um utilitarismo, né, de pessoas. As pessoas se tornam um meio para a minha felicidade, né, para preencher aquela fome que eu tenho, mas não da minha necessidade real, mas de algo que eu desejo, né, aquilo que eu quero, que vem da ganância, né? Eu quero um pouco mais disso, eu quero um pouquinho mais, só um pouquinho mais. E a gente vai comendo o que é dos outros, o que é devido aos outros. E acaba condenando e matando o justo, né? Nos tribunais, os justos são condenados erroneamente, injustamente, né? E quem faz isso são os ricos opressores, os mundanos. Isso é condenado, isso é condenável. E esses vão prestar contas diante de Deus, diante do Senhor. Então Tiago ele fala a esses ricos, né, a esses empresários da igreja, né, que não fazem o bem quando precisam fazer, e também fala aos ricos opressores, né, aos mundanos, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, né, condenando a sua ética, a sua moral, ou a moralidade, né? A falta de moralidade, dizendo que eles serão julgados, né? Então ele se dirige aos irmãos. 5:7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então ele descreve esses dois grupos de pessoas e aí ele se dirige aos irmãos. Né? A maneira como ele fala já é diferente, né? Antes ele falava, ouçam agora, né? É uma advertência, né? É uma advertência corrigindo os erros deles, mas aqui fala, portanto, irmãos, sejam pacientes, né? Perseverem, sejam pacientes, aguardem. Mas aguardar até quando? Até que a justiça seja feita, até que na igreja de fato haja esse compartilhar, essa generosidade, ou até que esses ricos opressores, né, venham à justiça, né? Até quando a gente tem que ser paciente, né? O quanto deve durar essa paciência? Ao que essa paciência, essa perseverança deve ser equalizada? Até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. E eu não sei se quando você ouvir isso, você fica frustrado, né? Falar de eternidade não é uma coisa popular, não é uma coisa que gera views ou gera popularidade. Porque as pessoas querem ser abençoadas aqui e agora, querem os seus problemas resolvidos aqui e agora, né? Mas a nossa referência deve ser a eternidade, a nossa vida eterna. E a nossa paciência, a nossa longanimidade, a nossa perseverança deve durar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Da mesma maneira, sejam também pacientes e fortaleçam seu coração. Fortaleçam seu coração. Não deixem que o seu coração enfraqueça, que ele fraqueje. Fortaleçam seu coração. Sejam pacientes. Como o agricultor aguarda o tempo certo da colheita, né? Até que venha o outono. Não adianta eu querer colher já no verão. Eu preciso aguardar o tempo certo. Pois a vinda do Senhor está próxima.
Não sabemos quando o Senhor virá, mas precisamos ter essa noção da brevidade da vinda do Senhor. E num piscar de olhos o Senhor virá. Num piscar de olhos o Senhor virá. Tão breve quanto é a nossa vida, como um vapor. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. Não fique procurando culpados pela razão do seu sofrimento, da sua condição. Eu estou assim por causa do meu marido, eu estou assim por causa da minha esposa, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, eu tenho esse sofrimento, eu tenho essa dor, por causa dos meus filhos, ou por causa de tal fulano, por causa de tal pessoa. Não fique procurando culpados. Fortaleça o seu coração. Sejam pacientes, mas esperando com os olhos fixos no nosso Senhor. Ele que deve ser a nossa referência. Nós devemos aguardar a vida eterna. E a gente não precisa procurar culpados, porque o juiz está às portas, porque Deus ele vai julgar todas as coisas. Porque Deus ele vai julgar todas as coisas. O juízo é um atributo do Senhor, não cabe a nós julgarmos. Irmãos, isso é libertador. Isso é libertador. As pessoas, você ama, você perdoa. Quem vai trazer juízo ou não sobre as pessoas é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E a justiça dele dura para todo sempre. A justiça dele é superior à justiça do homem. A sabedoria dele é infinitamente maior do que a nossa sabedoria. A loucura dele é mais sábia que a nossa sabedoria humana. Confie no Senhor. Tenha os olhos fixos no Senhor. Quando for planejar as coisas, ore primeiro. Busque a vontade do Senhor em primeiro lugar. Equalize a sua vida ao nosso Criador, ao nosso Deus eterno, a vida eterna, e não depois. Não peça para Deus abençoar o seu namoro depois que você já fez todas as decisões. Não peça que Deus abençoe o seu negócio, o seu trabalho, o seu ministério, quiçá, depois que você já definiu todas as coisas. Lógico que Deus ele pode ser misericordioso, ele pode derramar das suas bênçãos, sim, mas a maneira que agrada a Deus, a maneira correta de se fazer, é nós buscarmos a vontade do Senhor primeiro. É nós refletirmos qual que é a vontade do Senhor, como o Senhor deseja que nós façamos. E através da sua palavra, então nós equalizarmos os nossos desejos, os nossos planos, as nossas paixões ao Senhor. E assim nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é à toa que se diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. Esse mundo visa lucro acima de qualquer coisa. E as pessoas viram objetos, meios. Mas não é essa a maneira de Deus. Deus nos abençoa, Ele nos dá prosperidade para que possamos compartilhar o pouco que temos com os irmãos. Para que possamos promover a justiça de acordo com o reino de Deus. Para que o reino de Deus se manifeste nas nossas vidas, que o reino de Deus se estabelece nas nossas vidas e que de fato possamos viver tendo Jesus como nosso Kyrios, como nosso Senhor, como nosso Dominus, como o nosso dono. E assim, em Jesus, nós experimentaremos a perfeita paz. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, pela palavra. Às vezes, a comida que nós ingerimos, ela pode ser um pouco amarga, pode ser que ela nos incomode os nossos corações, que nos faça enxergar os nossos pecados. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós para que a gente não fuja desse momento, que a gente possa encarar o nosso pecado, os nossos erros, que nós possamos colocar isso diante do Senhor e que assim possamos ir confiadamente ao trono da graça e assim possamos experimentar o perdão dos nossos pecados, a toda
libertação, a toda liberação de qualquer tipo de opressão, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos de qualquer mal, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Que nós possamos confessar, nomear os nossos pecados, confessar diante de Ti. Que possamos ser tratados, que o Espírito Santo nos trate os nossos corações. Que a luz da palavra do Senhor, que nós possamos ser moldados. Que nós possamos equalizar as nossas vidas, o nosso estilo de vida, as nossas expectativas, as nossas paixões, os nossos planos, que nós possamos equalizar a vida eterna. E assim possamos obter a paz, que nós possamos desfrutar da paz que somente Jesus pode dar. Que possamos dormir tranquilos à noite, sabendo que nós servimos ao nosso bom Deus, sabendo da soberania do nosso Senhor, e que o Senhor cuida de nós, e que o Senhor é bom em todo o tempo, e que em todo o tempo o Senhor é bom, até mesmo quando nós não compreendemos, ou até mesmo quando nós estamos em meio à angústia, Pai. Que nós saibamos que toda dor, que toda angústia, ela é temporária, Senhor. Como a vida, ela é breve, como a neblina ou como o vapor. Que nós possamos ter a expectativa da eternidade, da vida eterna, Senhor. Dai-nos mais fé, Senhor. Dai-nos mais fé, Senhor. Dai-nos convicção, Senhor, da Tua palavra e da vida eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo celestial, sobre seus familiares, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, permaneçam firmes, pacientes, fortaleçam seus corações, até que possamos nos ver novamente, nos abraçar, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço oração pelo treinamento, né, que nós teremos em breve, de líderes de pequenos grupos, né? Se você deseja participar desse treinamento, ou se você acha que alguém poderia participar desse treinamento dentro da nossa comunidade, mande uma mensagem para mim, para os presbíteros ou para os diáconos, tá bom? E orem, pois em breve nós voltaremos ao culto presencial, né? E ao mesmo tempo faremos a transmissão online também. Então, eu peço que orem por isso, vai ser breve, o mais breve do que você pensa, tá bom? Fiquem na paz, permaneçam firmes, fortaleçam seus corações.